Ué, estão reclamando da prova? É impressão minha. Bom, pessoal, hoje, dia 15/6, nossa última aula teórica sobre óxidos, e durante a semana, as nossas aulas práticas serão feitas as nossas revisões para a prova no dia 22, né? Acho que dia 22, você só tem que confirmar a data correta. Vou compartilhar minha tela aqui, tá? Então, eu estou utilizando o notebook, tá? Não o meu PC. Então, dia 22. Então, dia 22, pessoal, vai ser, então, a nossa prova, tá certo? Então, vamos para a nossa matéria de hoje sobre óxidos. Vamos lá. Abrir isso aqui. Ok. Tudo bem? Então, vamos lá? Qualquer coisa é só perguntar. Farmácia tem prova na quinta? Na minha aula? Mas às 21 horas? Hum. Eita, aí isso muda um pouco o rumo da prosa. Tá, e se gravasse a revisão? Amanhã eu vou gravar a revisão do pessoal do segundo período e deixa on para vocês também. Cara, fica on para todo mundo. Sabe que vai adiantar? E aí, pessoal da farmácia, de quinta? Nossa, eu não percebi isso não. É boa? Ok, então. Então vai ser assim, tá? Qualquer coisa, fala comigo, Matson, porque senão eu vou ter que mudar eu vou ter que mudar os planos aqui. Vou ter que mudar os planos aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, Amanhã, amanhã, sete aula. às 9. Beleza, então amanhã vou gravar e aí fica disponível para todo mundo aí. Mas lembrando, é a mesma matéria que está sendo falada hoje nas aulas semanas anteriores. Ok? Então, pessoal, então temos nossa última aula de teoria sobre os compostos inorgânicos, né? Porque a química geral divide todos os compostos existentes em duas categorias grandes: a química orgânica e a inorgânica. Dentro da inorgânica tem quatro categorias: ácidos, bases, sais, já vimos nas aulas anteriores, e agora nossa última, que são os óxidos, ok? Então, que são os óxidos. Primeiro ponto, pessoal, o que são os óxidos? Só Ana Paula está entrando, o pessoal está entrando aqui ainda. Acabei de trocar, esqueci de trocar meu negocinho aqui de escrever. Então, o que são os óxidos, pessoal? Os óxidos, não confunda, pelo amor do papai do céu, com a palavra ácido. Ácido é com C e A, né? Ácido. E óxido é com X, OX. Para ser chamado de óxido, a molécula obrigatoriamente só pode ser formada por dois elementos. Somente dois elementos. Tá? Isso aqui é uma coisa obrigatória. Que aí na química chama de biatômica. Biatômica quer dizer dois elementos. Tá? Dois elementos. O que são elementos? Átomos diferentes. Tá? Então, dois átomos diferentes. Pelo menos. A quantidade entre eles não importa, mas tem que ter dois átomos diferentes. E um desses dois átomos, obrigatoriamente tem que ser o oxigênio. Por isso, originou a palavra óxidos. Ok? Exemplo clássico, nosso gás carbônico, que é o CO2. Então, se você olhar o CO2, ele é um óxido, por quê? Porque ele é formado por dois átomos diferentes, C e o O, correto? E um desses dois é o O. Pimba! Temos aí, então, CO2 é um óxido. Então, não faz parte dos ácidos, nem base, nem sais, e sim um óxido. E mais um detalhe interessante, pessoal. Para ser, além de óxido, o oxigênio, que tem que estar presente para ser óxido, ele obrigatoriamente tem que ser o cara mais eletronegativo. Pessoal, já vimos isso na matéria anterior, bimestre passado. Qual que era aquela sequência de eletronegatividade que tem que puxar, que rouba o elétron, que puxa o elétron para mais perto dele? Lembra aquela sequência?
Fui ontem no Clube Brasil e só comi pão holandês, tá? Aquela sequência clássica, né? Repare que o O é um segundo cara mais eletronegativo. Então, para ser chamado de óxido, a molécula tem que ser formada por dois átomos diferentes, dois elementos químicos, dois elementos. A quantidade dele não importa, mas tem que ser dois. E um desses dois tem que ser o oxigênio. Mas não basta ser oxigênio, o O tem que ser o cara mais eletronegativo. Então, se a gente olhar para a sequência, ele perde para quem? Ele perde para o flúor. Ele vai perder para o F, né? Porque o F que é o mais poderoso de todo, o F. Existe uma molécula que é esse aqui, OF2. Isso aqui. Isso aqui é um sal. Ele não é óxido. Por que não é óxido? Não tem dois átomos diferentes? Tem. O e F. Não é formado por, né, dois átomos diferentes. Ele não tem oxigênio? Tem. Beleza. O O, F2. O. Mas só que aí o O está ligado com o F. Quando tem o O ligado com o F, o flúor se torna mais eletronegativo. Como o flúor se torna mais eletronegativo, quebra a ideia de óxido. Para ser um óxido, o O que tem que ser mais eletronegativo. Então aí temos uma única exceção, que é o fluoreto de oxigênio, tá? Então cuidado. OF2, que é o fluoreto de oxigênio, fluoreto. Ora, mas eto não tem oxigênio? Sim, mas aqui é exceção à regra. Esse OF2, ele não é um óxido, e sim um sal. Beleza? E a partir desse momento, pessoal, dos óxidos, sabendo qual que é a característica dos óxidos, molécula formada por dois átomos diferentes, e um desses dois tem que ser o O, e o O tem que ser mais eletronegativo, podemos dividir em duas classes. Duas classes. A primeira, chamada de óxidos iônicos, que são 5 categorias, e temos os óxidos moleculares, que são 3 categorias. O que quer dizer iônico? Iônico quer dizer que faz ligação iônica. O que consiste em ligação iônica? O elemento que doa com outro elemento que recebe. Isso é iônica. Ou seja, que forma cátion, que costuma doar seu elétron, com outro que é um ânion. O que recebe é o O. É o símbolo oxigênio. O óxido molecular, ele vem da origem formada através da ligação covalente, ou covalente dativa. É covalente, dativa e covalente é a mesma coisa, só que um empresta, outro compartilha. Então, quando vem da ligação covalente, como que eu sei? Quando não tem ninguém que quer doar, ambos querem receber. Eu vou ter um elemento que gostaria de receber, recebe, mais um outro que quer receber. E a única forma de poder se agradar um com o outro é compartilhando ou emprestando o par de elétron. Por isso, o nome molecular. Tá? Lembra que eu disse que o produto final entre dois átomos que se ligam através da ligação covalente, o produto é chamado de substância molecular. Então, substância molecular, origem vem da ligação covalente. Aí, tanto que originou esse nome chamado óxidos moleculares. Ok? Então, vamos começar com óxidos iônicos. O que são os iônicos? Que vai ter um elemento de tendência de doar seu elétron com o oxigênio que vai receber seus elétrons. Tá? Bom, vamos lá. Primeira categoria de óxidos iônicos. São 8, tá? São 8 categorias. Totalizando. Óxidos básicos. Pessoal, o que eu preciso de vocês se fosse numa prova, né? Como a prova semana que vem, vamos ser um pouco mais objetivo aí. Tu tens que saber que aquele componente, por exemplo, CaO, aqui embaixo, esse é iônico, esse aqui é básico, é óxido básico. Aí essa parte tem que saber. Bater o olho nele e sabe que ele é básico, tá? Porque como que eu vou saber que é básico? Depois de fechar as 5 categorias dos iônicos, aí já vamos fazer uma comparação.
Então, você tem que saber que ele é básico. Mas por que tem esse nome de óxido básico? Todos os óxidos básicos, quando joga água nele, então ele quando ele mistura com a água, então tem aqui o óxido básico e um óxido básico. Quando ele encontra a molécula de água, vira uma base. Vira base. Não é mais óxido. Vira base. Por isso que vem o nome óxido básico. Óxido básico encontra a água, vira base. Pessoal, na realidade, pessoal, o que nós temos, lembra que eu disse na base que todo mundo tem soda cáustica em casa, né, para desentupir a pia, o ralo e tudo mais? O que está lá não é uma base ainda, é o óxido básico, que seria exatamente esse cara aqui, Na2O sólido. A partir do momento que eu coloco ele na água, ele vai ser dissolvido para a água, e essa dissolução forma uma base, forma o hidróxido de sódio. Tá? Então, na verdade, o óxido básico origina uma base. Qualquer óxido básico origina uma base. Essa base pode ser corrosiva ou não, isso depende daquelas regrinhas de bases, que já vimos anteriormente. Ok? Bom, se os óxidos básicos originam bases, eu poderia usar um óxido básico para neutralizar um ácido? Yes, you can. Você pode tranquilamente usar um óxido básico para neutralizar qualquer substância ácida. É isso que acontece na agricultura. Como assim na agricultura? Na agricultura, na troca de safra, e se tiver muita matéria orgânica no solo, matéria orgânica normalmente deixa o solo ácido, características ácidas. E dependendo da plantação, né, tipo de plantação, soja, milho, já não sei muito bem, a planta não se desenvolve bem num solo ácido. Aí o que os fazendeiros fazem? Compra cal, o cal. O cal, esse cara aqui, que é o CaO, esse cara é o cal. Compra caminhões de cal. E pega esse cal e espalha o campo inteiro. Passa o caminhão vai espalhando. Tecnicamente não acontece nada. Vai espalhar, não acontece nada. Mas a partir do anoitecer, com a presença de umidade, esse CaO, então CaO, encontra a umidade, que são moléculas de água, umidade, e ele vai reagir no solo, no chão, na terra vermelha, e vira uma base. Vira uma base. E essa base vai neutralizar qualquer ácido que tem. Entendeu? Por isso que é muito comum em grandes fazendas, plantações, quando o solo está encharcado de matéria orgânica, está ácida, matéria orgânica leva à acidez. Eles colocam cal, tá? O cal serve para isso também. Tem essa tendência, ok? Algumas pessoas fazem uma água de cal também, pinta nas árvores para que os bichinhos não subam ou não infectem, né? Uma determinada tronco, planta também usa isso aí. Mas então o cal é um óxido básico. Por isso que as pessoas que mexem com cal, o pedreiro, você pode ver a mão do pedreiro, ele tem uma mão meio comidinho até, por causa das bases. Ele não mexe com a base diretamente, ele mexe com o cal, que é um óxido básico, aí faz aquela mistura com cimento e tudo mais, aquele cal lá, o suor da mão, reação química, forma uma base e uma base corrosão moderada. E essa corrosão moderada acaba comendo a pelezinha. Devagarzinho, comendo, devagarzinho vai comendo. Por isso, se você pegar a mão de um trabalhador do tipo pedreiro, na área de profissão de pedreiro, você pode ver que a mão lateral, geralmente, é tudo comidinho. Tá? Você vê que tem uma camada de comida. Geralmente, é ação de bases. Então, óxido básico, que chama de óxido básico, encontra a molécula de água e vira uma base, tá? E vira uma base. Regra de dar o nome. É muito simples. É só colocar a palavra óxido. Deixa eu mudar de cor aqui. Coloca a palavra óxido e depois de o nome do elemento da frente. Como assim? Óxido de cálcio. Toda ela é leitura árabe, tá? De trás para frente. Óxido de cálcio. Embaixo. Óxido de estrôncio. SS estrôncio. Aí vai. Só que tem um porém, pessoal. Tem que tomar cuidado.
Tem que tomar cuidado no quê? Os metais que variam. Repare, em cima temos o ferro que doou 3. O 3 desceu na diagonal, tanto que o 3 está embaixo. E o último de baixo é o ferro do tipo 2. Maior, na hora de dar o nome, tem que saber diferenciar também. Ou você utiliza número romano, ou você usa a parte mais técnica, que ficaria muito mais chique em usar. Qual que é a parte técnica? Usar o oso para o número menor e ico para o número maior. Mas normalmente em clínicas, ele não vai usar ico e oso, vai usar número romano. Isso é certeza absoluta. Como assim? Não entendi. Por exemplo, o penúltimo aqui seria óxido férrico. Férrico. Ou óxido de ferro. Odeio isso aqui. Odeio. Tenho ódio. Ferro 3. Tá? Eu odeio, porque é muito podre. Essa de baixa. Essa de baixo, nossa. Esse de baixo, óxido. Ih, já agora deu delay. Óxido ferroso. Que é mais bonitinho, mais chique. Ferroso. Que eu tenho ódio. Óxido de ferro 2. Tá? Mas eu só posso aplicar esse ico, oso ou número romano quando a gente tiver os caras que variam. Meu pai, como que eu sei que varia? Pessoal, aula 4, aula ou aula 5 gravada lá no início do bimestre, né? Feijão, ninja, come, cloquete, cu, hemorrágico, paraíba, estranho. Por que que tem a frase? Para tudo isso aí. E vou precisar delas se a gente continuar junto, né? Se eu estiver aqui presente, em outras matérias também. Ok? Então, aquelas dicas todas é para ser memorizado sim. Ou você usa a tabela, sempre vai depender de uma tabela. Tá certo? Então, temos aí o óxido básico. Por que chama de óxido básico? Joga água, vira uma base. Tá? Segundo grupo, pessoal, peróxido. O que são os peróxidos? Peróxidos são o quê? Metais ou hidrogênio. Olha só, essa ponte é importante. Metais que doam seu elétron, ou o próprio hidrogênio. Hidrogênio não é metal, mas ele doa também elétron. Ligado ao grupo O2, que vale menos 2. Pessoal, peróxido. Per quer dizer acima. Um a mais, um acima. O óxido quer dizer, seria um O só. Quando falamos peróxido, quer dizer dois O. São dois O interligados. É tipo O ligado com outro O, aí fica uma ponta livre, outra ponta livre. Essa ligação exatamente aqui nesse ponto é altamente instável. Mas esse grupo aqui, resumidamente, seria O2, que precisa de 2 elétrons, porque um elétron entraria aqui, outro entraria aqui. Que precisa de 2 elétrons, é um grupo altamente instável. Quando eu tenho qualquer elemento metal ou hidrogênio ligado a O2, que vale menos 2, eu tenho um peróxido. Eu tenho um peróxido. Olha só a montagem aqui que eu não coloquei. Olha a montagem do peróxido. Teremos aqui o seguinte, tá? Por exemplo, eu vou mudar o peróxido com sódio, Na, doa um elétron. E faz se liga com peróxido, que é o O2, que isso é um grupo que vale menos 2. Mais um, menos 2, não dá zero, desce nas diagonais. Olha o resultado final. Na2O2. Esse 2 vem lá de cima. Não vem. É um O que já vem com dois oxigênio. Aquele doisinho final não vem do Na. O Na é mais um. É um. Porque está ligado com o grupo. O Na está ligando com o grupo peróxido, que são dois O ao mesmo tempo. Que é esse grupo O2 que vale menos 2 peróxido. Altamente instável. Ele é instável. O peróxido mais conhecido é a água oxigenada. Tá? Por que a água oxigenada é H2O2? Porque a água oxigenada é o H que doa um, ligando-se com um grupo chamado peróxido, que é menos 2, que desceu na diagonal H2O2.
água oxigenada é um peróxido. Quem já, vocês mulheres que predominam aqui no nosso curso, quem já mexeu com água oxigenada, você sabe que se você deixar a tampinha do frasco aberto, ele perde a funcionalidade. Depois que coloca para tentar descolorir os pelos, as pelugens, não vai ter muita reação, não é mesmo? Porque ele é instável. Abriu a tampa, começa a quebrar. Os peróxidos quebram. Abriu a tampa, começa a quebrar. Incidência solar, calor, quebra. A estrutura é instável, de quebra. Mas o ponto mais interessante, pessoal, que o peróxido em si, em termos tecnológicos, seria uma boa maneira de armazenar oxigênio. Talvez essa seja uma função Deus dos peróxidos. Como assim? Olha só o que acontece nessa primeira reação química. Eu tenho aqui água oxigenada, então um pouquinho de luz solar, ele quebra. Por isso que o frasco de água oxigenada, ele não é transparente. Ele é azul, é cor, para que a radiação solar não incida direto, entendeu? Não pode ser colocado em vidro, em frasco transparente. Senão perde o efeito, quebra tudo. Quebra tudo, tá? E aí ele quebra, libera o quê? Olha só o final. Libera água e oxigênio. O oxigênio vai embora. Então, quem já colocou água oxigenada na ferida, né? Eu já contei essa história antes, né? Acho uma vez. Quem já colocou água oxigenada na ferida e começou a borbulhar, aquele borbulhada é oxigênio. É puramente molécula de oxigênio. Tá? De onde ele vem? De um peróxido. Aí eu tenho aqui um outro peróxido de sódio. Aqui, peróxido de sódio. Mesmo é instável. Os peróxidos são instáveis. Aqui só que peróxido de sódio, ele começa sólido. Não é igual água oxigenada, começa líquido. Mas só que é um sólido que quebra muito fácil. Ele decompõe. Então, no calor, 40 graus Celsius de Foz do Iguaçu, ou até mais, ele quebra, ele vira um óxido básico. Esse cara é um óxido normal, óxido básico, e libera oxigênio. Vai. E libera oxigênio. Então, se você analisar bem, pessoal, nós poderíamos ter, existe sim, tá? Tecnologia por aí, que usam peróxidos, não peróxido de hidrogênio, porque é líquido. Lembra que eu disse acho uma das coisas que eu disse aqui, eu não sei se eu disse para vocês, para o pessoal de outro curso, que temos 3 estados físicos principais: sólido, líquido e gasoso. Sólido, a gente tem controle. Líquido, o controle é complicado. Gasoso, nós não controlamos, nós não temos total controle em qualquer substância do estado gasoso. Porque o gás, ele se expande. Ele quer se expandir. E se for no calor, expande muito mais rápido ainda. Então você perde o controle para onde ele vai. Sólido, não. O sólido, eu quero que o controle que é sólido fique aqui. Vai ficar para sempre, entendeu? Eu tenho pleno controle sobre o sólido, objeto sólido, coisa sólida. Líquido, um pouco mais trabalhoso, mas tem controle também. Então, os peróxidos sólidos é uma forma de armazenar o gás oxigênio. Entendeu? Eu armazeno o gás oxigênio em forma de peróxido, um pequeno aquecimento, tá? Ele pode liberar oxigênio e aí eu tenho oxigênio disponível. Ok? Então, a ideia daqui são os peróxidos. Teve um filme do Matt Damon, Perdido em Marte, acho que é isso, Matt Damon. É um ator que eu acho legal. Ele estava perdido em Marte, ele queria produzir oxigênio, e um dos componentes, se não me engano, que estava usando, a ideia química seria um peróxido, para poder respirar dentro da sua cabaninha, que é para quem assistiu, tá? E cultivando batata, pegando batata, cortando para plantar batata, para produzir mais oxigênio, né? Aí faz cotejar um negócio líquido na massa. Essa é a ideia, era produzir oxigênio através de um peróxido. Quimicamente falando, seria isso. Ok? Então, mas, professor, como que eu bato o olho, eu sei que é um peróxido? Tá? Pessoal, para ser peróxido, tem que ter 2 O atrás. Ok? 2 O atrás. Tem que ter 2 O atrás. E detalhe, e o cara da frente tem que ser metal ou hidrogênio. Aí temos um peróxido. Não tem outra condição. Não tem outra condição.
tá? Tem que ter dois O na parte de trás, e o cara da frente tem que ser metal, que doa, ou hidrogênio. Não vai ter outra condição. Ok? Aí pega esse cara aqui. SO2 é peróxido? Opa, tem dois O. Mas o S não é metal, não doa. Então não é peróxido. Entendeu? Não é peróxido. Aí pega o CO2. CO2. Opa, tem dois O. Mas o C não doa. Não é peróxido. Então, peróxido tem que ter dois O atrás e o cara da frente tem que ser metal. Ou hidrogênio. Ok? Forma de dar um nome. A detalhe, esses metais tem que ser da coluna 1, coluna 2. É um grupo muito limitado, tá? É um grupo muito limitado. Não é todo mundo que faz peróxido. Todo mundo vira peróxido. Não é, não. É coluna 1, coluna 2, tá? Muito instáveis. São instáveis pra caramba. Mas existe, né? Então, nome. É só colocar a palavra letra de trás para frente. Peróxido, porque O2. D e o nome do elemento. Então, aqui esse primeiro. Peróxido de sódio. O segundo. Peróxido de cálcio. Ai, ai, tô vontade de espirrar. O último. Ai, ai. Ai, ai. Eita, meu Deus do céu. Aí vai ficar gravado. Ai, meu Deus do céu. Uf. E o último, temos aí o peróxido de hidrogênio, tá? Que é a água oxigenada. Então, água oxigenada é o nome popular, nome comercial, e peróxido de hidrogênio seria o nome técnico, mas nem tão técnico assim, porque muitos já conhecem que peróxido de hidrogênio é água oxigenada. Beleza? Bem tranquilo, é isso aí. Next. Aí temos aqui, pessoal, um grupo que é pior do que peróxido. Como assim pior? Muito instável. É tipo 4, 5 vezes mais instáveis do que peróxido. O peróxido já é instável. O superóxido, meu Deus do céu. Naturalmente, assim, em condições naturais, nem existe. Mas em condição de pressão alta, né, e fator de temperatura, consegue produzir essas estruturas. Os oxigênios se ligam com Na e aí formam esses compostos especiais. Os superóxidos são compostos altamente instáveis, tá? Apresentam os elementos da coluna 1 e coluna 2, da tabela periódica, ligado ao grupo O4. Pelo amor do papai do céu, O4. Se a gente pudesse ver a geometria molecular, é ridículo. A geometria molecular seria mais ou menos isso aqui, dos 4O. Parece que faz uma bolha. Quase isso aqui, ó. Dobra, que é angular. E aí liga alguém aqui, Na, e outro Na aqui. Por exemplo, Na2O4. E forma essa estrutura. Porque o O sobra a parede direto, vem pro angular, e fecha nas pontas com os elementos que doam elétron para ele, que é o sódio, o lítio, ou magnésio. Ok? Se for magnésio, fecha o anel, porque Mg só tem um só. Tá? Então, pessoal, essa estrutura, olha só, isso, parece até química orgânica isso aqui. Olha essa estrutura aqui. Ela é ridícula. Temos tipo uma fila de óleo interligada. Ó, dá a mãozinha, ó, faz cubinho, ó, faz outra cubinha, ó. Isso é instabilidade. Não dura, não tem durabilidade nenhuma em termos de estrutura molecular. Mas, sob condições especiais, os oxigênios se juntam com um cara lá e formam um composto. Esse composto chamamos de superóxido. Tá? Superóxido. Ok? Por isso que o grupo é o quê? O que é o superóxido? Teremos, então, um elemento que doa ligado ao grupo O4, que recebe 2, que é o 2 da ponta aqui. Tá? E aí soma. Ah, mais 1, menos 2. Esse 2 desce na diagonal. E aí o 4, esse 4 não é de cima, é dele mesmo. Já tem o 4 lá. Tá? Ah, e se fosse aqui mais 2? Mais 2 menos 2, aí corta, 0. Mas sobra 4 também. O que eu quero dizer com isso? Para ser um superóxido, tem que ter 4O no final. E o caso da frente é um elemento que doa. Elemento da coluna 1 ou coluna 2 da tabela. Como que descobriram o superóxido? Através de peróxido. Tá? Se você olhar bem nessa equação química aqui, ó, essa equação aqui,
focar ela bem, entendeu? A anterior. Isso aqui, ó, é um peróxido. É um peróxido. Normal, peróxido de sódio, que é um pouco mais estável do que super. Quando você pega o peróxido e tenta injetar oxigênio nele, sobre alta pressão e baixa temperatura, você consegue inserir esse mais 2O para dentro daqui, para dentro da estrutura. Entendeu? Insere, aí vira isso aqui, 4. Aí temos o superóxido. Então, na verdade, então, o superóxido maior vira peróxido. O peróxido libera oxigênio depois. Tá? Então, tipo uma sequência aí. Nome, the name, easy, muito fácil. A leitura modo árabe. É só começar com O4. O que é O4? Super! Superóxido de e o nome do cara da frente. Superóxido de sódio. Superóxido de magnésio. Superóxido de lítio. Não tem segredo, é o superóxido de e o nome do cara da frente. Just this. Assim é. Então, pessoal, olha só o que temos aqui, né? Óxido básico. São óxidos que misturam com a água, vira uma base. Peróxido. O peróxido, ele forma óxido básico e libera oxigênio. E o superóxido forma peróxido. E o peróxido depois forma um óxido básico. Então, segue uma sequência para filanteando, uma virando a outra, tá? Então, vira peróxido, e o peróxido pode virar um óxido básico e libera oxigênio também, no final. Então, ou seja, se fosse a NASA armazenaria o composto oxigênio na forma sólida. Na forma de superóxido. Porque superóxido cabe 2O. 2O2. Libera O2, libera outro O2. Entendeu? Enquanto que o superóxido só libera um O2. Então, ou seja, eu consigo ter em mesmo espaço mais oxigênio inserida na estrutura sólida. Tá? Na estrutura sólida. Então, por isso aí temos o superóxido aí, na natureza artificial. Aí temos aqui, pessoal, essa é uma das mais complexas, pessoal, dos óxidos iônicos, tá? Então já foi 3, faltam 2 dos iônicos, ok? São 5 iônicos. Temos a chamada óxidos mistos ou salinos, pessoal. Ou salino, misto ou salino. Mas o que é óxido misto ou salino? Para se reconhecer esses caras aqui, tu tem que saber quem são os metais que variam de inox. De novo, feijão ninja. De novo, parede estranha. De novo. Aqueles série de metais que mudam de inox. Tá? Esses elementos eles se combinam e para ser chamado de salino ou misto, por que o nome misto seria mais ideal? Ele tem que formar um final na proporção X3O4. 3 e 4. Então, 3 do elemento da frente e 4 de O. De onde vem? Olha só aqui um belo exemplo. Olha o exemplo aqui. Ó. Eu tenho aqui, esse aqui é um óxido básico, sozinho, tá? E aqui temos um outro óxido básico. O primeiro é o óxido ferroso e o segundo, óxido férrico, ok? Formou composto diferente porque um doa 2, outro doa 3. Mas se você pegasse um recipiente, um cadinho, uma tigelinha, jogar óxido ferroso, FeO, e nesse mesmo recipiente jogar óxido férrico, Fe2O3, e misturar, ele é sólido, vai misturando, e deixa depois armazenado numa tampa, num potinho, fecha ele, eles se unem. O óxido férrico se une com o óxido ferroso. O FeO se une com o Fe2O3. Dessa união, forma um supercomposto chamado misto, óxido salino ou óxido misto, que vai dar a proporção Fe3O4. Para dar estabilidade molecular, é tipo, para a gente ficar de pé, temos que ter 2 pernas, vamos dizer assim. A estabilidade de ficar de pé. Para que forme o óxido misto, ele tem que dar uma proporção de 3
do metal e 4 do O. E aí se juntam. Se juntam. Tá? É a mesma coisa aqui. O níquel, ó. Vamos montar níquel aqui. Ni. Existe o níquel que doa 2, né? Que liga com O. Aí forma NiO. Esse aqui é um óxido básico. Óxido niqueloso. Mas eu poderia formar uma ligação com níquel do tipo 3. Mais 3 menos 2, não deu zero, desce na diagonal. Ni2O3. Olha só, pessoal. Que é o óxido niqueloso, niquélico. Desculpa, niquélico é o 3. Ou níquel 3. Esses dois aqui se juntam, formando Ni3, ó, 1 Ni mais 2 dá 3. O3 mais 1, O4. Salino ou misto. Aí que está. Tem que dar essa proporção? Tem. Para ganhar estabilidade, para ser chamado de alguém, sim. Tá? Então é um grupo limitado também. Ok? Para ser mais sincero, pessoal, o salino só vai acontecer com quem? Com os metais. Feijão, ninja, come, croquete. Aí tem Paraíba, estranho, tinha piti. Só com esses caras. Só. Porque esses caras que eu escrevi em cima, ele dá essa proporção, junção das variações, da X3O4, que é 3 para 4. Só funciona com esses caras. Tá? Outros elementos não conseguem formar esse salino. Essa posição de estabilidade com 3 do 1 e 4 do O. Ok? Não consegue. E aí, o que eu usei? Tanto ferro e níquel, o ferro e níquel pode doar 2 e doar 3, que formam esse aqui, FeO e Fe2O3. Né? Foi isso que eu fiz aqui na parte de baixo com o níquel. Tá? E aí depois eles se juntam, formando esse tal salino. Como se dá o nome dele, pessoal? O nome dele é de trás para frente, né? Você tem que bater o olho e ver que tem essa proporção 3 para 4. É fácil de ver salino. Eu bato o olho e já sei que é salino. Tem que ter 3 e 4 e tem que ser os metais variáveis. Metais variáveis. Feijão ninja, come croquete. Parei bastante de repetir. Por isso, aquelas regrinhas que eu passei, aquela aula, pessoal, importante, tá? Importante, sim, tipo, vai usar para N coisas, assim, correlacionadas com a matéria. Aí o nome vai vir o seguinte, é só colocar óxido salino de e o nome do metal. Professor, não precisa diferenciar quem é o... Não, porque já vem o dois, é um kit. É um kit completo. É o IP e os já juntaram. Então, só o nome direto. Então, esse primeiro aqui, ó. Cadê meu mouse? Tá aqui. Esse primeiro, óxido salino de ferro. Não precisa identificar se é icoso. Aqui, de baixo, óxido salino de chumbo. Ficou só. Por que não tem o oso ou ico? Porque ele já vem da fusão dos dois, entendeu? Os dois se fundiram, formando um novo tipo, uma nova categoria chamada salino, que é a proporção 3 para 4. Tá? 3 para 4. Ok? Só que tem um porém um pouco mais complexo agora. Tá? Por que mais complexo? Repare que aqui eu disse que são duas frases dos metais que variam. Feijão ninja e Paraíba estranho. Né? Olha Paraíba. No caso Paraíba, 24. Paraíba estranho Timpiti, 24 horas. Ó, aqui é do tipo 2, aqui é do tipo 4. Do tipo 2, ao se ligar com O, que é o óxido tromboso, vai dar BBO. Do tipo 4, ao se ligar com O, vai dar BB2O4. Se você pegar essas duas e juntar as duas, teremos BB3O5. O que é isso? Para ser um óxido salino ou misto, a proporção tem que ser 3 para 4. E não 3 para 5. Mas por que dá para formar, existe óxido salino com chumbo?
que apareceu esse aqui, ó, essa última que eu coloquei. Óxido salino de chumbo, Bb3O4. Se aqui não deu, deu Bb3O5. Porque os químicos fizeram uma simplificação. Detalhes, detalhes. Como assim simplificação? Eles pegaram esse óxido blúmbico, que é do tipo 4, Pb2O4. Eles perceberam que dá para simplificar, matematicamente é válido. Como assim? Aqui tem 2, aqui tem 4. Ah, eu vou simplificar, dividir por 2. Que dá a mesma coisa. Que é a mesma coisa mesmo, pior que é a mesma coisa. Originando PbO2. PB2O4 é igual a PbO2, é a mesma coisa. Só que um vem simplificado, mas é o mesmo cara. Não muda. É um disfarce. É uma capa especial. Tá? Reparei, é diferente do blumboso. O blumboso é BBO, não tem 2, é BBO. Aí o que acontece? Sabendo que eu posso simplificar o óxido blumbico, simplifiquei aqui, eu simplesmente, para dar a proporção que eu quero, que é 3 para 4, é só juntar. Vou só juntar. Vou pegar um blumbico, que é o BBO2, eu vou somar com um blumboso, que é o BBO, no recipiente. Aqui daria PB2O3. PB2O3. E vou pegar mais um blumboso. Resultado final, PB3O4. Tcharam! Apareceu o salino. Então, pessoal, na realidade, o óxido salino, usando paraíba estranho tinha piti, os elementos dessa frase, para poder juntar, eu vou simplificar um blumbico. Então, aqui o ico maior, simplifiquei por 2. E vou juntar ele, o blumbico, um blumbico, com 2 oso, com 2 blumboso. Blumboso 1 e blumboso 2. Juntando isso aqui, esses que eu marquei em círculo, eles se fecham, se conectam, dando a proporção 3 para 4. Dando a proporção 3 para 4. E aí temos o tal chamado salino. Ok? É um pouco complexo. Não é tão assim, tá? E não é tão fácil encontrar explicações sobre isso, esses caras aí, tá? Pessoal, como assim, professor? Pessoal, já viram? Vou dar um exemplo. É que os átomos, pessoal, quando eles estão meio presos no recipiente, eles vão ter que se readequar entre eles. A gente não vê esse readequa. É como se fosse sal, ou açúcar. Açúcar. Acho que seria um bom exemplo. Quando você pega açúcar e coloca num pote, que é muito comum, a gente coloca num pote, né? A gente compra sacola de 5 kg, 2 kg de açúcar, cristal, joga no pote, né? E tampa, porque senão atrai formiguinha, atrai bicho, né? Tampa. E se aquele açúcar que você não usa fica muito preso àquele muito tempo, o que acontece? Isso acontece com sal também. Quando você vai pegar ele, às vezes açúcar ou sal, eles vêm parece uma pedra. Já viram isso? Você vai colher, é uma pedra. Né? Não é grãozinho separadinho. Ele vem uma bolota. Principalmente no final. Mais ao fundo, que sofreu a pressão, o peso. Já viram isso? Tanto o sal, tanto a... Mas por que foi uma pedra que na hora de colocar não estava no começo, 1 mês, 2 meses antes? Porque os átomos elas vão se reorganizar. Ele se reorganiza para poder um encaixar no outro. Nesse sentido aí. É como se todo mundo tivesse preso numa sala, nesse meu quarto, no escritório. Então a gente tenta se reposicionar para poder encaixar todo mundo bem. Entendeu? Os átomos fazem isso. E para ser esse salino, esse encaixe bom, encaixe, tem que ser 3 do 1 e 4 do O. Salino misto. Tá ok? Então, essa é a explicação didática que eu estou dando para vocês. Tá? Espero que tenham entendido isso aí. Último óxido iônico. Aí falta 3 moleculares.
Último dos iônicos. Então já foi quinto grupo. Os óxidos anfótoro. Esse eu gosto bastante. Esse eu gosto bastante. Os anfótoro, pessoal, o que são óxidos anfótoro? Para ser chamado de anfótoro, são óxidos que conseguem reagir com ácido e vira sal e água. E ao mesmo tempo, ele reage com uma base e vira sal e água também. What? Como assim? Os óxidos anfótero, pessoal, ele consegue reagir tanto com ácido quanto com base. Eles são bem interessantes na questão da neutralização de poluentes ambientais. Como assim? Vamos imaginar que um caminhão ocorreu um derramamento de uma coisa lá. Que coisa que é? Não sei. Não tenho a menor ideia. Mas geralmente ou é ácido ou é base. Entendeu? Geralmente é ácido ou base. E vê que a mata, a grama, o mato começa a ficar amarelado. Tanto o ácido base corrói e fica amarelado. E aí aquele negócio está caindo pro rio. Tu tem que neutralizar aquilo lá. E você não sabe o que é? Você não sabe o que é. Porque se você soubesse se fosse um ácido, você pode usar uma base. Ou um óxido básico. Se soubesse que é uma base, usa um ácido, um vinagre. Come um caminhão de vinagre e joga lá. Entendeu? Para tentar um hidróxido, leite de magnésio, sei lá, o oposto. Mas se você não souber o que é, você usa um óxido anfótero. Porque o anfótero ele tem essa capacidade, esse poder especial de neutralizar um e outro. Só que tem um porém. Tem um porém. Para ele neutralizar o ácido, aquele ácido tem que ser forte. Tem que valer a pena. Se for aquele ácido que não corrói, aquele ácido é fraquinho, não corrói. Ele não faz nada. O óxido anfótero não faz nada. Nada. Nothing. Nothing. E a base, mesma coisa. Para que o óxido anfótero neutralize uma base, então ele estaria agindo como um ácido, né? Aquela base tem que ser forte. Tem que ser muito corrosivo. Senão ele não faz nada. Ele só entra em ação se vale a pena. Tá? Eu costumo comparar, por exemplo, características físicas, tá? Sou um homem, né? Descrição biológica, sou um homem. Do lado de uma mulher bonita, linda, maravilhosa, eu vou ser homem. Essa vale a pena ser homem. Ou ser um homem. Pra ela. Mas, se aparecer um cara bonito, mas tem que ser bonito. Tipo o Cauã Raymond. Eu viro mulher. Entendeu? Eu viro mulher, não tem problema. Eu viro mulher pra ele. Mas tem que valer a pena. O que vale a pena? O cara tem que ser forte, o ácido tem que ser forte e a base tem que ser forte. Tá? Se vem um destentado assim, vou virar aqui, não vou virar, não vou virar mulher, não. Não vale a pena. Então, para poder neutralizar o oposto, que é o ácido ou a base, eu uso um óxido anfótero, mas para que ele possa reagir para neutralizar, aquele componente que vai ser neutralizado tem que ser forte. Tem que ser forte. Ok? Tem para entender esse conceito? Óxidos anfóteros. Então, olha só aqui, ó, essa equação. Temos um óxido anfótero aqui. Opa! Um óxido anfótero do ladinho de um ácido mega forte. Ácido forte. Pau! Neutralizou. Neutralizou. E produziu esse sal. Agora, um outro óxido anfótero do ladinho de uma base forte. Tipo, eu, do lado de um homem lindo, maravilhoso, eu vou ser mulher para neutralizar ele. Entendeu? Base forte. E pau! Neutraliza. E vira um sal. Ó, vira um sal duplo. Na2NO2. Sal duplo. Tá? Então, essa é a função do anfótero. Quem são? Decoreba, infelizmente decoreba. Tá? Óxido de zinco, óxido de jumbo 2, óxido de cromo, óxido de estanho, óxido de ferro, decoreba. Aqui, o mais usado, pessoal, é o óxido de alumínio, tá? Óxido de zinco. Esses dois são os mais usados. Ok? A forma de dar o nome é a mesma coisa, ó. Óxido de e o nome do cara da frente. Não tem segredo. Ok?
Mas, na minha opinião, eu cobraria de vocês o que seria um óxido anfótero. Os óxidos anfóteros neutralizam qualquer ácido. Neutraliza que tipo de ácido? Somente ácido forte. Só o forte, porque tem que valer a pena. Para ele entrar em ação, tem que ser, valer a pena. Ele entra para briga. Não vai entrar para humilhar. Ele entra para briga. Os óxidos anfóteros neutralizam a base? Qualquer base? Não. Não é qualquer base. Ele vai neutralizar apenas as bases fortes. Aí ele entra na briga. Tá? Ele não entra para humilhar, ele tem que entrar para mostrar serviço. Então, esse que temos o chamado anfótero. Beleza? É muito legal os óxidos anfóteros. Tá? Aí fechou óxidos iônicos. Então, os óxidos iônicos temos o quê? Óxido básico, óxido peróxido, superóxido, óxido misto ou salino e óxido anfótero. Ok? 5. Faltam 3. Fecha a nossa aula de hoje. Óxidos moleculares. O que são moleculares? Formados através da ligação covalente. Tá? Essa aqui é a mais interessante, pessoal. Se fosse Enem, esse Enem cairia esse cara aí. Enem. São chamados de óxido ácido. Mas por que tem o nome de óxido ácido? Porque ao encontrar o óxido ácido, ao encontrar água, vira um ácido. Por isso recebeu esse nome. Óxido ácido. A maioria dos óxidos ácidos são poluentes ambientais. Então, quando queima bastante pneu, é o tal que eu falo, pessoal. Quando você quer fazer um protesto, pega um monte de pneu velho, ataca fogo, a gasolina ataca fogo, ninguém fica lá do lado. Porque a queima do pneu libera um monte de óxido ácido. SO3, SO2. Libera um monte de SO3 e SO2. Um monte. Por que ninguém fica do lado? Porque não dá para ficar do lado. A fumaça liberada, que é o SO3, SO2 ou SO2, ao ser liberada, quando a gente respira ele, aqui dentro da gente tem água, tem muita umidade. Ele junta com a água e vira um ácido. Corrói, entendeu? Então, por isso a gente, automático, a gente fecha. Vou sair daqui, vou sair. Não dá para respirar. É automático, porque não dá para respirar. Dói o pulmão, porque vai virar ácido, corrói. Por isso que é muito comum em manifestação de BR, vamos fechar, joga o pneu, ninguém fica lá. Os caras ficam 50 metros longe, tá lá pegando fogo, pneusada lá toda, o pessoal tudo longe. Aí quem se lasca é os bombeiros e os motoristas, né? Que tem que chegar perto para poder apagar e os motoristas ficar travados naquela rua. Ok? Então, óxido ácido. Tá? Também tem outro nome, anidrido ácido, que é a mesma coisa. Por que anidrido ácido, pessoal? Quando você pega um ácido qualquer, um oxiácido principalmente, e tira a água dele, que é o nome anidrido, ele vira um óxido. Por exemplo, olha só uma das que interessante, né? O H2CO3, que é instável, se você arrancar a água dele, tira a água dele, sobra o quê? Sobra o CO2. Então, CO2 é um óxido ácido. É um óxido ácido. Ou anidrido ácido. Eu pego de um oxiato, tiro a água e sobra, então, final, que é o óxido ácido. Nome, duas formas de dar o nome, tá? Elas são as mais comuns. Tudo bem, Rafa? Vou lembrar disso na hora de chamada, tá? Até mais, cuide-se. Então, duas formas, tá? Primeira forma, prefixo. Esse prefixo aqui, você vai usar a palavra monoditriter, que é o quê? Quantidade de O. E depois, de novo, o prefixo e o nome do elemento, tá? Então, como assim? Aqui ficaria de, porque tem dois, de o quê? De óxido de, quanto S tem? Um, monoenxofre, ou enxofre direto. Esse mono eu posso omitir, mas também pode colocar que não está errado. Monoenxofre. Aí P2O5, penta, opa, penta, tirei o A, pentóxido de fósforo. Ok? Essa é a nomenclatura mais podre que tem.
Aqui, esse ó, pentóxido de dicloro. Trióxido de enxofre ou monoenxofre. Nomenclatura mais usual. A mais técnica é usar a tabela. Mas aí você coloca a palavra anidrido, nome do elemento com a terminação do NOx. Essa parte aí. Como assim? Vou lá, SO3. Faz o chiqueirinho. Começa sempre pelo O, que é mais eletronegativo. Cada O é menos 2 vezes 3 dá menos 6. O S vale mais 6. Mais 6 tá aqui. Mais 6 é ICO. Então, o nome desse primeiro é anidrido sulfúrico. Ok? Anidrido sulfúrico. Vamos olhar essa última aqui, ó. P2O5. Chiqueirinho. Essa aqui é a mais técnica, uma nomenclatura mais técnica. O vale menos 2 vezes 5 menos 10. Total dá 0 mais 10. Dividido por 2, mais 5. Mais 5 também é ICO. Então, anidrido P de fósforo. Fosfórico. Ok? Então, usando essa regrinha anidrido, pega o NOx do elemento e dá o nome dele. É como se fosse um oxiácido. Porque, na verdade, os óxidos ácidos, eles vieram dos oxiácidos. São oxiácidos que desidrata, retirou água, e o sobra, que essa sobra final, é um óxido ácido. Tá? Next. Quase fim. Óxido neutro. Pessoal, esses óxidos neutros são as mais interessantes, tá? Óxido neutro são 3 só. São 3 componentes. Chamado CONON2O. Tá? CONON2O. São neutros. O que são neutros? Ele não reage com ninguém. Ele não reage com a água, não forma ácido. Tá? Então não reage. Esse é o neutro. Então, quase que a reação com água é zero. São 3. CONON2O. O ponto interessante, pessoal, dos óxidos neutros, decoreba aqui, todas elas são monóxidos, só tem um O só. Repara, CO, um O. NO, N2O, é um O. Então, é tudo monóxido, de um O só. Depois de prefixo, que é o monodi, porque dependendo aqui temos 2N, que é dinitrogênio, mas aqui é mononitrogênio e monocarbono, ou carbono direto. Quando é mono, eu posso omitir. Não falar. Não falar. Tá? Mas o ponto interessante, pessoal, aqui, o óxido neutro não quer dizer que seja legal, tá? Esse cara aqui, ó, ele mata, lembra que eu já disse uma vez? O CO mata por asfixia. As pessoas geralmente não morrem queimadas, morrem asfixiadas devido a CO. Então, CO é um óxido neutro, mas ele é altamente letal. Mata qualquer mamífero por asfixia, animais por asfixia. Tá? O outro ponto interessante é N2O. Esse N2O que eu estou fazendo um ciclo verde ao redor, que é um ponto interessante, ele é utilizado com fim anestésico. Ele é conhecido também como gás do riso. Gás do riso. Ele dá uma sensação anestésica. Anestésica. Como se é anestésica? É muito comum a gente ver, por exemplo, você vai lá, seriado americano, dentista. Os dentistas americanos, por exemplo, aqui no Brasil, dificilmente usa gás. Quando você faz uma pinturação, um canal, mas o que eles fazem? Pega uma injeção, né? Uma seringa com, com anestésico dentro e finca aquela agulha da seringa, né? Aquela, do remedinho, direto na gengiva, onde vai fazer o canal. E, né? Ele mete aquela força lá, finca na gengiva, para que seja injetado dentro aí e amolece tudo depois. Quem já fez canal sabe disso. Quem já tinha o cara e tudo mais, né? Uma coisa deliciosa, né? Nossa, eu amo aquele negócio. Você fica assim... E o cara lá. Tipo, forçando, você vê que a agulha tá penetrando na sua gengiva. É uma alegria isso aí, é uma alegria. Mas depois fica assim... Se bate, você não sente nada, né? Já fizeram isso? Se bate aí, você não sente nada? É que vocês são novos ainda, mas se fosse tirar o... Tipo, eu tenho um juízo, que é aquele último dente de cima de baixo, eu arranquei. Tava atrapalhando. Nossa senhora, de não anestesiar, fica... Não sentia nada.
Não, ô, louco, 14 anos não tem gente. Ah, não, para. Meu Deus. Vocês estão comendo muito frango com mônio, hein? Vitória. O quê? Tem juízo? O juízo? O juízo só nasce com 20, 21. Todas vocês são todos 15 anos, 16 anos. Meu Deus do céu. É muito hormônio, hein? Estão comendo muito frango de hormônio aí. Tá louco, pelo amor de Deus. Tá? No passado, se ele vai fazer um levantamento, pessoal, o juiz só nascia com 25, 30 anos de idade. É sério. É sério. Eu por aí também. Tá? Luciano, nossa, eu já vi 3 vezes, ele arrancou todo. Meu Deus do céu, tá me assustando vocês. Então, o que que Uma acontece? vez Fala, foi para Jamil. eu tirar os 4 dentes do siso, daí outra vez que eu tive que fazer também foi para fazer enxerto ósseo com meu implante, e a terceira vez foi para vir para botar o meu implante. Então já passei 3 vezes por essa anestesia. É uma delícia, né? Porque o dentista pega aquela agulha, fica na tela, meu Deus, e dói, aquela picada na gengiva dói pra caramba, ele parece que tá lá, mas é horrível. Mas nos Estados Unidos não se usa muito isso, né? Usa mais aquele gás, né? Vocês já viram? Ah, coloca o gás de respira com a máscara, você respirando, respira, respira, respira. Então, o gás que anestesia, tá? Que anestesia é o N2O, tá ok? Aqui podia, vai saber por que não usa, né? Vai saber por quê, tá? Então o N2O, que tem essa função anestésica, ele é um óxido neutro, ok? Que a gente respira, fica meio anestesiado aí. Eu queria ver a sensação. Ouvi dizer que você viaja na maionese, começa a dar risada, você bobulha, você baba, né? Você tá. Ah, é? Ah, isso é bom, é hora. Já tá fazendo propaganda, ó. Doutora Verena, Eu tá? fiz, Ela eu usa. fiz com ela, mas tipo, não tira dor, tem que botar anestesia igual, mas você nem Ah, sente sim, sim. anestesia, você Acho que fica bem depende da molinha. concentração, é. Pode ser que seja isso. Se for para arrancar os dentes, eu acho que talvez não. Nem com essa. Talvez, talvez seja. Tem esse X da questão também, tá? Então, pessoal, então N2O é um O. E o NO? NO não tem muito segredo, não. Mas o interessante daqui dos três é o CO, que mata por asfixia, e N2O, que é anestésico, gás do riso também, tá? São neutro, porque não reage com a água e não vira nada. Não vira nada com a água. E por fim, por fim, pessoal, temos os mais chatos que tem, né? Para fechar, o que é o mais chato dos óxidos, na minha opinião. São chamados de óxidos ácidos mistos ou anidrido duplos de ácido. Esses caras são chatos. Por que são chatos? Porque é um óxido que ao misturar com a água produz 2 tipos de oxiácido. E não produz apenas um tipo só específico. Por exemplo, o SO2, ele é o normalzão, é o óxido ácido. Se você joga água nele, ele vai produzir apenas H2SO3, que é o ácido sulfuroso ou sulfito de hidrogênio. Só. Mais nada. Mas esses outros não. Vira 2. Produz 2. Cl2O6 com água pode virar ácido clórico e ácido perclórico. ClO2 com água também vira ácido clórico e vira ácido cloroso. N2O4 vira ácido nítrico e ácido nitroso. E aí vai. Então, por isso o nome, anidrido duplo de ácido, forma 2 ácidos diferentes, ou ácidos mistos. Porque da mesma forma eu posso formar, eles podem se juntar e volta. Sai a água e vira isso aqui. Então, 2 oxiácidos diferentes que se juntam, sai água e vira um óxido. Mas são 2 diferentes que se juntaram, não iguais. Não é igual ao piro. O piro era iguais, 2 iguais se juntando. Agora temos 2 diferentes que se juntam, sai a água e vira o restante que é um óxido. Por isso o nome óxido ácido misto. Tá? A origem do nome. Olha a nomenclatura. Essa nomenclatura é um pouco mais complicada, tanto que não vou nem cobrar, mas é bom vocês conhecerem, por ser uma graduação, tá?
Quando eu sei que é um óxido ácido misto, e eu sei que ele vai virar, que tipo de ácido ele vira, por exemplo, aqui o primeiro, ele vira quem? Ácido clórico e perclórico. Então, na hora de dar o nome, vou dar os nomes dos ácidos. Anidrido clórico, perclórico. Anidrido cloroso, clórico. Ou seja, esse cara vira ácido cloroso e vira ácido clórico. Tradução. Esse cara vira ácido nítrico e vira ácido nitroso. Essa seria a tradução do nome. Anidrido nítrico, anidrido nitroso. Tá? Então, o que são os óxidos ácidos mistos? São óxidos. Pessoal, como que eu poderia cobrar isso na prova? Eu vou colocar outro sentido. Óxidos ácidos mistos. São ácidos, são óxidos que, ao reagir com a água, não vira base. Mentira, não vira base. Entendeu? Eu posso inventar um monte aí e você tem que saber. Tranquilo, Eli. Tranquilo, já estamos no reto final. E saber qual que é a definição dele, tá? Definição. E com isso, pessoal, fecha o nosso curso. Tá? Pessoal, eu lembrei de uma coisa. Do nosso plano de ensino, pessoal, da nossa plano de ensino apresentado, fechamos todas as matérias que eu estava previsto para vocês, ok? Fechando com a ideia dos óxidos. Então, pessoal, falta o que agora? Lembrando, então, durante essa semana, fechar aqui, está. E o pessoal caiu? O que aconteceu? Professor, Tudo preto. Isso aí. Ok. Voltou. Voltou. Tá. Então, tem só sair da gravação. Então, pessoal, durante o nosso período, tá? Então, durante o nosso período, então vimos todas as matérias que eu já tinha em mente, tá? O nosso cronograma do plano de ensino, tá? E durante essa semana, então, basicamente, nossos últimos encontros vai ser essa semana aqui, né? Essa aqui é a nossa penúltima aula, eu com vocês. Aí, durante a semana, amanhã, quinta-feira e segunda-feira que vem, vai ser o nosso último encontro. E depois, terça-feira, dia 22, a nossa prova final, ok? As atividades já fechou tudo. E durante essas revisões, vamos revisar os conteúdos passados que vai cair nessa prova aí, ou fazer essa última atividade, porque eu fiquei sabendo que, esqueci de interromper a gravação,